Nesta sessão, vamos olhar para a forma como o interpretador de Scheme avalia uma expressão. Para tal, vamos começar por listar as várias regras que ditam como é que os vários tipos de expressões podem ser avaliadas. A primeira regra diz-nos que se uma expressão é uma constante, então o seu valor é a própria constante. Uma segunda regra diz-nos que se uma expressão consiste num nome, o seu valor é o objeto computacional que lhe está associado. Se a expressão é uma forma especial, então o seu valor é calculado de acordo com as regras de avaliação para essa forma especial. Finalmente, se a expressão é uma combinação, então recorda-se que é constituída por um operador e por uma sequência de argumentos. Então, a forma de avaliar uma combinação consiste em aplicar o operador da combinação aos operandos da mesma, e isto é feito da seguinte maneira. Em primeiro lugar, avaliam-se as várias subexpressões que formam a combinação, por uma qualquer ordem. E de seguida, associam-se os parâmetros formais do procedimento, que corresponde à primeira expressão, com os valores das restantes subexpressões. Esta associação entre parâmetros formais e os valores das subexpressões que formam a combinação dão origem a um ambiente local. E nesse ambiente local avalia-se então o corpo do procedimento. Um ambiente local corresponde, pois, a uma associação entre nomes e objetos computacionais. Associação essa que é realizada durante a avaliação de uma forma e que desaparece assim que termina tal avaliação. Vamos olhar para um exemplo. Suponhamos que nós definimos no interpretador o nome π como tendo o valor de 3.14. De seguida, definimos a seguinte função. A função tem o nome quadrado x e basicamente calcula o quadrado do valor x. Definimos então um procedimento chamado AreaCirc, que recebe como argumento um raio e devolve a multiplicação de π pelo quadrado desse raio. Vamos então agora seguir como o interpretador avalia a expressão AreaCirc 3. Note-se que neste diagrama que aqui se apresenta está rodeado por um quadrado a expressão cujo valor queremos calcular. Este quadrado, este retângulo está ligado a um segundo retângulo atracejado que indica as associações que neste momento são válidas. Portanto, o ambiente no qual esta avaliação vai ter lugar. Neste caso, neste ambiente está definido um nome π que tem o valor 3.14, um nome quadrado que corresponde à função que recebe um argumento x e calcula o seu quadrado, e um terceiro nome, AreaCirc, que está associado à função que calcula então a área de um círculo, como foi visto anteriormente. Ao avaliar a expressão AreaCirc 3, a primeira coisa que nós vamos fazer é perceber qual das regras iremos utilizar. Neste caso, como temos uma combinação, vamos utilizar a regra da avaliação de combinações. Para tal, vamos partir esta expressão que queremos avaliar nas suas várias componentes. Uma primeira componente que corresponde ao nome AreaCirc e uma segunda componente que corresponde à constante 3. Note-se que, mais uma vez, estas duas componentes são indicadas dentro de um retângulo, o que significa que estamos interessados em avaliar o valor destas subexpressões. Ao fazermos essa avaliação, vemos que AreaCirc corresponde a um nome que está definido no nosso ambiente e que, portanto, o valor desse nome é o valor do objeto computacional que está associado. Neste caso, o procedimento correspondente. Da mesma forma, identificamos 3 como sendo uma constante, cujo valor é ela própria. Vamos então agora
seguindo a regra de avaliação de combinações, aplicar este procedimento ao valor 3. Para tal, é criado um ambiente local que corresponde a este retângulo que está tracejado, onde se indica que o parâmetro formal raio vai estar associado ao valor 3. E, nesse ambiente local, conforme indicado pela ligação a tracejado, vamos então avaliar o corpo da função, que corresponde a esta expressão rodeada pelo retângulo com uma linha sólida. Esta expressão corresponde mais uma vez a uma combinação e, portanto, vamos utilizar a regra de avaliação de combinações. De notar que a associação entre o parâmetro formal raio e o parâmetro concreto 3 dá origem a um ambiente local que irá desaparecer assim que terminar a avaliação desta expressão. Partindo então a combinação que corresponde ao corpo do nosso procedimento nos seus vários elementos constituintes, podemos reconhecer 3 elementos. O primeiro elemento corresponde a uma operação primitiva do scheme, a multiplicação. O segundo elemento corresponde a um nome que está definido no ambiente global e que corresponde então ao nome π. E o terceiro elemento corresponde a uma combinação onde o procedimento quadrado é aplicado ao nome raio. Procedendo então à avaliação dos dois primeiros elementos, obtemos o resultado indicado e resta então avaliar esta última componente da combinação. Mais uma vez, esta componente pode reconhecer-se como sendo ela própria uma combinação, pelo que vamos aplicar precisamente a mesma regra. Partimos a combinação nos seus elementos constituintes e agora vamos avaliar cada um deles. O primeiro corresponde então ao procedimento que calcula o quadrado de um número e o segundo corresponde a um nome que está definido no ambiente local e que tem o valor 3. A aplicação deste procedimento a este valor vai então dar origem à criação de um segundo ambiente local onde o nome x é associado ao valor 3. Neste ambiente local vamos então avaliar o corpo do procedimento que consiste na multiplicação de x por si próprio. Esta multiplicação corresponde então a uma combinação que vai ser avaliada de acordo com as regras da combinação, como se indica. Portanto, temos que a combinação é constituída por um operador que é a multiplicação e por dois nomes que, ao serem avaliados, tomam os valores indicados. Neste momento estamos em condições de aplicar o operador de multiplicação a estes dois valores, obtendo, pois, o resultado da expressão indicada. Finalmente, este resultado é então o valor da aplicação da função quadrado ao valor do nome raio, conforme se indica. E propagando este valor sucessivamente pelas várias avaliações, obtemos finalmente o valor final de 28,26, como sendo o valor de aplicar o procedimento área-circ à constante 3.